E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim falar sobre eles. Não sei se deu pra ler direito aí, mas os falsos profetas. Nessa camisa aqui eles preferiram colocar falsos mestres, mas dá no mesmo e eu vou explicar o porquê. Essa camisa é muito linda, né? Eu gosto muito dela. Eu gosto dela porque ela é old school, não por conta de nenhuma afronta não. Mas ela serve muito bem para talvez despertar algumas pessoas que lerem a mensagem que ela carrega atrás das coisas. E aí, eu hoje vim falar justamente sobre isso, porque eu acho que para o nosso século, para a nossa geração, uma das coisas que mais tem acontecido é a manifestação dos falsos profetas no nosso meio, né? E etc. Eu vou ler dois textos. Depois desses dois textos, eu vou falar a respeito disso, né? O primeiro é Mateus 7, do 15, que diz assim: ó, tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. Até aqui. Então, aqui Jesus, no Sermão do Monte, logo no final, ele começa a introduzir coisas muito importantes, não que o resto não seja, mas ele começa dizendo ali o que as pessoas devem almejar se tornar, humildes, mansos, pobres de espírito e coisas do tipo. Depois ele passa por alguns outros ensinamentos, até mesmo sobre o reino, como o reino é feito, a dependência de Deus ali no capítulo 6 e etc. E aí, depois, quando chega aqui no capítulo 7, ele fala sobre o convívio com outros irmãos. E aí, nessa pegada de convívio, vida de igreja, vida de comunidade, ele fala sobre os falsos profetas. Então, os falsos profetas, o contexto em que o assunto falsos profetas está introduzido, ele foi introduzido por Jesus, é a vida de comunidade daqueles que estão buscando o reino de Deus. E aí a gente tem que deixar um ponto aqui. Então, falsos profetas, no contexto deles, é meio dos santos. Eles estão no meio dos santos. A gente também pode olhar para o Antigo Testamento e lembrar de algum falso profeta, que eu sei que provavelmente você já lembrou dele, que profetizou e não errou nenhuma profecia. A gente está falando de Balaão. Balaão, ele era um profeta, né? Porque ele conseguiu prever coisas, falar com Deus e ainda obedecer a mandamentos que Deus fez. Ser um falso profeta não significa que essa pessoa ela não tenha o dom da profecia, de visões ou coisas do tipo, mas significa que o propósito dessas pessoas, desses falsos profetas, é contrário à vontade de Deus e por isso eles são falsos. Como a gente leu, ele vai e fala assim, ó, tomem cuidado, ou seja, é algo que nós devemos estar atentos. Então é algo que é algo que a gente precisa estar constantemente. Cuidado, tenham cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas. Então, os falsos profetas, eles não é, estão fora da igreja, eles não estão lá no mundo, eles não são ímpios, eles estão no nosso meio, eles estão no meio cristão, eles estão no meio gospel, eles estão no meio da igreja, porque eles estão disfarçados de ovelhas. E a Bíblia, muitas das vezes, utiliza de rebanho, né? Rebanho de ovelhas, para tratar das pessoas que pertencem ao reino de Deus. Então, se eles estão disfarçados de ovelhas, significa que eles estão no meio do rebanho. Quando a Bíblia chama alguém de falso ou alguma coisa de falso, significa que essa coisa ou esse alguém vai contra aquilo que o evangelho prega. Então, por exemplo, quando Paulo fala de falsos ensinos, ele está falando de pessoas que estão ensinando na própria igreja, porém é algo diferente do que foi passado por Cristo. Quando Paulo ou os apóstolos ou até mesmo Jesus chama de falso profeta, ele está dizendo que essa pessoa está sendo um profeta ou um mestre ou ensinando coisas erradas através do ensino. No capítulo 15, a gente, logo no início aqui, a partir do 2, ó,
porque seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos. Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. E aí Jesus respondeu: e por que vocês, com as suas tradições, desobedecem aos mandamentos de Deus? Ou seja, com isso vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. 7. Hipócritas. Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Aqui, Jesus ele está argumentando contra a tradição da lavagem de mãos, porque eles tornaram essa lavagem de mãos mais importante do que as pessoas. E outra, também inventaram uma coisa chamada Corban, não sei se você conhece, mas basicamente o Corban era você declarar que os seus bens, as suas coisas pertenciam a Deus. E nisso você não era obrigado mais a doar parte dos seus bens ou ajudar os seus pais caso eles não tivessem mais condições trabalhísticas. Então, basicamente, você está anulando a ajuda, a honra aos seus pais em nome de Deus. Ou seja, um falso ensino. Dois falsos ensinos que Jesus combateu aqui, que foi a cerimônia de lavar as mãos e o Corban, que era declarar os seus bens para Deus para não honrar os seus pais. Então você vê que esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles ensinavam o povo a como se comportar de uma forma até mesmo abusiva, porque precisava de muitas coisas e chegava a ser abusivo. Então, mais ensinamentos errados que Jesus estava combatendo. E com isso tudo, eu quero ler ainda 1 Timóteo 4, que diz assim, ó: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proibir que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus, pela oração. Paulo está basicamente combatendo pessoas que estavam afirmando que era errado se casar e que era errado comer determinados alimentos. E ele chama essas pessoas de hipócritas, mentirosos, espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. Profetas ou os falsos mestres, eles ensinam coisas erradas e enganam as pessoas. Eles colocam tradições acima das pessoas e acima das coisas que Deus criou. Eles inventam regras onde não. Lá, quando a gente leu em Mateus 7, Jesus disse que tem como descobrir se uma pessoa é um falso mestre ou um falso profeta. E ele diz que é pelo fruto. E a gente vai ver que não dá para uma árvore boa dar frutos maus, assim como não dá para uma árvore ruim dar frutos bons. Então a gente tem que observar a vida da pessoa. Normalmente, quando a Bíblia fala de fruto, ela está falando de um comportamento humano. Então, se essa pessoa ela é violenta, se essa pessoa ela é uma pessoa autoritária, se ela é uma pessoa que não lê a Bíblia, se essa pessoa vive apenas em revelações, em visões e não tem baseamento bíblico, é um falso ensino e é um falso profeta. Em Timóteo, como a gente viu, essas pessoas são hipócritas porque elas afirmam coisas que ferem a palavra de Deus. Então, falsos mestres, falsos profetas, eles vão ligar mais para tradições do que para o evangelho. E eu estou dizendo isso com total respeito aos membros de igrejas que têm esse comportamento. E a sua autoridade espiritual, ela realmente é uma autoridade porque ela dá ordens. É uma monarquia ou é uma igreja que se baseia em visões e em revelações, mas
não se baseia na palavra. Jesus nos deixou, né, um manual para que a gente identifique não apenas os falsos profetas, mas os verdadeiros profetas. E também não apenas identifique um falso evangelho, mas identifique um verdadeiro evangelho. Leia a sua Bíblia. E assim, leia com muita vontade, ore com muita vontade e observe a vida daqueles que lideram a sua vida. Aqueles que são os pastores da sua igreja, aqueles que são os líderes do departamento da sua igreja, porque se eles atingem essas regalias que Jesus disse, eles são guias cegos e a palavra diz que o castigo desses falsos mestres é muito ruim. Enfim, se o seu líder, se o seu pastor ou se os membros da sua igreja que ocupam um cargo de liderança, eles forem abusivos, eles forem autoritários, eles liderarem apenas por visões ou coisas que Deus fala apenas com eles, e não na palavra, e não num conselho de pessoas. Se esse pastor, se esse líder, ele não tem uma equipe que possa dar opiniões, amigos, eu sinto em informar, mas é um falso profeta. Eu li isso em algum lugar, talvez num livro do Fábio Coelho, Não Apagueis o Espírito. Eu não tenho certeza agora, mas ele defende os dons, o dom profético, e ele fala sobre como os profetas eles andavam, e eles sempre andavam com pessoas ao lado. Principalmente no que tange a decisões, no que tange a profecias. Então os profetas do Antigo Testamento, eles participavam de escolas de profetas, eles lideravam escolas de profetas, e esses profetas, esses outros profetas, eles estavam juntos com os profetas. Ah, mas você pode dizer: "Ah, mas isso é Antigo Testamento, agora no Novo Testamento", enfim. Não, no Novo Testamento, no livro de Atos, diz lá que eu vou colocar até aqui o nome do profeta, que eu esqueci agora, ele desceu com outros profetas para entregar uma revelação. Eu vou colocar aqui, que agora eu esqueci. Então sim, cara, um profeta, um líder religioso, um pastor, ele precisa estar rodeado de pessoas que alertem ele caso ele esteja sendo um falso profeta. E se você faz parte de uma igreja, observe seu pastor, observe seu líder, observe a vida e como eles levam a vida, e se as palavras que eles falam pra você têm coerência com aquilo que eles vivem. Beleza? Tamo junto. O melhor líder e o melhor exemplo é Jesus. Então siga mestres e profetas que se comportem como Cristo. Amém? Tamo junto.